Apertar o botãozinho. Vamos falar boa noite também para o pessoal que está lá em casa. Boa noite. Dando continuidade ao estudo, né, que a gente faz do livro de José Carlos, né, de Luca, o médico Jesus, que Bezerra de Menezes, né, quem passou as mensagens, e a gente vem a cada segunda-feira tratando um dos capítulos que ele coloca para nós. E um capítulo hoje é um capítulo, bom, todos são, né? Qual que até hoje que a gente já leu não foi bom para nós, né? Todos são. E aqui ele vai falar hoje de uma das, vamos dizer assim, de uma atitude que a gente, quando está paciente, é raiz da palavra paciente. Qual é a raiz da palavra paciente? Paciência. Paciência. Então, ele vai nos ensinar hoje aqui que o nosso remédio é a paciência. Por quê, né? Que o remédio é a paciência. A gente, quando adoece, a gente é chato, não é? Ficar numa cama, a gente se torna chato. Ainda mais se a gente vai ficar num hospital, é pior ainda. Porque no hospital a gente é tratado por enfermeiros, por médicos, não que eles não sejam bons, mas é que nós nos tornamos chatos, né? Queremos que tudo seja feito para nós na hora, naquele momento. E nós esquecemos que a paciência desse momento nos faz repensar. Como a gente já vem dito aqui várias vezes sobre isso, né? E isso vem constantemente, para que nós possamos trabalhar com esse sentimento, paciência. E se nós alcançarmos a paciência, a gente tem a cura e a gente tem um novo despertar. Porque se nós saímos de uma doença, estamos curados, não é algo que nos traz algo bom, assim, que nos transmite algo, puxa vida, eu estava ruim para burro, agora, né, melhorei, estou ótimo. Então, é com isso que nós temos que fazer, é com isso que a gente tem que também, lógico, tem os remédios, tem tudo que a gente tem que tratar, mas a parte a parte que nos interessa as nossas atitudes, os nossos sentimentos, e vamos com isso nos ajudar a nós mesmos para que os medicamentos, as cirurgias, os tratamentos sejam também eficazes. São duas coisas que andam paralelas, não é verdade? Porque se você só achar que com um remédio, com um medicamento, e você pode fazer o que você bem entende, vai se curar, não vai. Hoje nós já temos constatado que nós somos os principais fatores de cura de nós mesmos. Depende mais de nós. Então, vamos ver o que aqui diz Bezerra de Menezes através do De Luca aqui. Paciência é remédio. Aceite total e completamente o que acontecer a você, para que possa apreciar e aprender e depois relaxar. Olha que legal, isso está em negrito aqui, vou repetir. Aceite total e completamente o que acontecer a você, para que possa apreciar e aprender e depois relaxar. É aquilo que eu falei, né? Depois da tempestade vem a bonança, não é isso que a gente costuma dizer? É isso. Então depois a gente relaxa. Quando a gente está com aquela dor de cabeça, né? Uma dor de cabeça é cotidiano, quando a gente não tem outros problemas maiores, mas uma dorzinha de cabeça já é chato, uma dor de dente é chato. E quando a gente se vê livre daquilo, que gostoso, não é? Só que ela às vezes ela demora um pouquinho, né? Então a gente tem que ter paciência. Nós temos que ter paciência para, né, deixar a dor de cabeça indo devagarzinho, embora. Se você fica, minha dor de cabeça está demais, está terrível, não sei o quê. Se você fala mais da dor de cabeça, ela não vai embora. Aí ela impregna e ninguém tira ela. Tudo ocorre para o nosso bem. Ele colocou isso em negrito. Tudo ocorre para o nosso bem. Ainda que não consigamos enxergar isso à primeira vista, né? Ele faz uma afirmativa, me perdoe.
ainda que não consigamos enxergar isso à primeira vista. Todo mal encerra um grande bem. Olha que legal. Todo mal encerra um grande bem. Todo mal encerra um grande bem. As diferenças, as dificuldades do caminho nos tornam mais fortes e preparados para tarefas superiores. Sem paciência com as pequenas derrotas, ninguém chega ao sucesso. Isso não é só para a doença, viu, gente? É para a nossa parte profissional. Quantos de nós, né, não tivemos derrotas nas nossas vidas profissionais? Eu tive várias. E, por incrível que pareça, né, cada bordoada que a gente leva, se você não se deixa levar, não se deixa cair pelo desânimo, você se reergue e aprende a não mais cair naquela armadilha que você caiu. Não é verdade? Todos nós, a maioria de nós aqui hoje, podemos dizer, trabalhamos em empresas, já trabalhamos por conta, tivemos as nossas atividades, né? E quanto que nós erramos? Eu não tenho, acho que não é vergonha dizer errei. É bonito, errei, a gente erra. Mas a gente acerta. E quando a gente acerta, é porque a gente errou. Quando vem a glória, vem os louros para a gente, né? Foi porque você batalhou muito, insistiu muito para conseguir aquele sucesso. A vida da gente é assim. Se nós fizermos uma recapitulação, desde quando a gente nasce, até a hora que a gente começa a ter uma idade mais madura, né? Os sessentões, a gente começa e entende isso. Só que quando a gente está lá com os 30, 20 anos, a gente só quer, né? Não aceita as derrotas, não aceita perder, não aceita ser chamado a atenção muitas vezes. Né? Nós somos um pouco até que orgulhosos nesse sentido. Mas o tempo vai, né? Seria legal se a gente começasse agora, né? Começar a trabalhar aos 60 anos. Seria bom, né? Já pensou que bom que seria? A experiência que nós teríamos. E ao contrário, quando a gente chega nos 50 e pouco, você já é taxado como idoso. Já não tem... E é a idade mais... eu passei por isso, eu sei o que significa. Quando você entende, você compreende, você tem o conhecimento, tem o domínio de tudo, te tiram das mãos tudo aquilo. Você fala, caramba! É o descarte. É o descarte, né? Mas existem os descartes que são realmente justos. Mas tem os descartes que não são justos, né? Tem aqueles descartes que você se encosta. Né? Como a gente costuma dizer, o cara fica atrás de uma mesa e acha que ali ele é o chefe, ele é o todo-poderoso e não vai sair daquilo, não muda. Nós temos que agir, nós temos que progredir, nós temos que buscar, estudar, entender. E às vezes, quando você chega numa certa idade, já começam te descartando. Mas eu vejo isso com uma falta de... Porque os diretores, geralmente diretores, donos da empresa, sabem disso. Mas na época, não sei o que rola ali que nos tiram das atividades. Não sei o porquê disso. Mas é um momento tão bom para a gente. Você pode render muito pela empresa. Você já não tem filhos para sair correndo atrás. As doenças já estão mais, né? Estão mais tranquilas. Você já está com a vida um pouquinho mais encaixada, né? Aí você vai trabalhar por conta própria. Aí você vê, aí o que eu fiz, né? E continuei, né? A gente segue em frente e vai. Se dá certo, não dá, cada um tem a sua perspectiva. Mas é aquilo que ele falou aqui, né? Sem paciência com as pequenas derrotas, ninguém chega ao sucesso. Vai colocar isso na cabeça dos nossos filhos. É duro. Mas eles têm o tempo deles. Eles vão aprender da mesma forma, vão apanhar igualzinho a nós. É que a gente não quer ver isso, né? A gente quando vê assim, né? Eu tenho um filho, vou dar um exemplo, que está abrindo um negocinho dele lá, e você quer ajudar. Não, pai, não precisa. Não sei o quê, deixa comigo, eu sei o que estou fazendo. Você fica assim, fala, pô, mas se você fizer assim, que tal? Mas você fala, para, dá um tempo, deixa ele. Né? Nós também temos que ter paciência com eles também. Então é recíproco tudo isso, é um aprendizado. Porque a gente é aprendizado quando você não tem paciência, é aprendizado quando você é pai
né? Porque ser pai de adulto não é fácil, gente. Né? Dos 30, 40 para cima, assim, 20 anos para lá, não é fácil, não. Depois aprende a ser avô. Aí a briga pega feio. Não é não, não é não. Porque eles não deixam a gente quase nem pegar no colo, entendeu? Assim, não, você vai dar aquela receitinha da vovó, não pode, faz mal. Não pode nada disso, gente, né? Então a gente tem que ter, tem que ter. E o que nós temos que ter? Paciência. Nós temos que respeitar. É o momento deles, não adianta. Não é? Eles vão ter que aprender de uma certa ou de outra forma. E muitas coisas a gente aprende com eles, viu, gente? Não somos não somos o pai da verdade, não. Nós aprendemos muito. Mas vamos lá. No campo da saúde, jamais alcançaremos a cura sem o concurso da paciência. Ele vai falar paciência aqui até a gente enjoar, mas é o que ele está falando aqui. No campo da saúde, jamais alcançaremos a cura sem o concurso da paciência. Sem paciência com os contratempos que a doença nos causa, dificultaremos a própria recuperação. Aquilo que a gente acabou de dizer. Se não tiver paciência, vai demorar a minha recuperação. Então eu tenho que ter, né? Vai adiantar eu, né, tô doente, eu vou dar uma cabeçada na parede, né? Se resolvesse alguma coisa, vai lá, eu vou criar outro problema, vou criar um calo na minha cabeça. Então, calma, né? A gente tem que ter alguém pelo menos falando isso para nós, ou nós temos o discernimento desse autocontrole, né? Da paciência com a gente mesmo. A paciência é um remédio poderoso, pois tem o poder de acalmar a irritação, a ansiedade e o azedume. 3 grandes bombas que atrasam a saúde e dificultam a cura. 3 bombas que ele coloca aqui, ó. Irritação. Ansiedade. Nossa, ansiedade hoje, a gente está muito ansioso, né? E o azedume. Bom dia por quê? Né? Então, né, a gente brinca, fala, mas às vezes a gente leva para outras pessoas o nosso azedume, a gente não pode, né? Nós temos que guardar para nós, isso pertence a nós. Né? Já pensou se o que eu tive de problema hoje, despejasse tudo para vocês aqui, ninguém mais viria aqui, né? Então a gente tem que aprender a tudo isso na vida. Né? Ninguém merece o que eu passei, cada um tem o seu quinhãozinho lá. Não por outra razão, a ciência médica denomina o enfermo de paciente, aquele que tem paciência. Sem o exercício diário da paciência com médicos, enfermeiros, exames, dietas, cirurgias e remédios, raramente encontraremos a cura. A gente tem que ter paciência com tudo isso. Uma coisa que eu gosto sempre de repetir, a gente sempre às vezes demoniza um remédio que a gente, vou ter que tomar esse remédio, né? A gente não comenta às vezes, não fala isso, errado. Que bom que eu vou tomar esse medicamento, que ele me faça bem. A gente, né? A gente cria ódio do remédio, mas a gente está tomando para quê? Para ele nos curar? Não tem culpa. E a gente mete o pau no remédio. Putz, vou ter que tomar essa coisa de novo, não aguento mais. Mas se tem um médico que receitou, alguém está lá colocando aquilo, poxa, que seja bem-vindo, né? É uma energia que a gente está colocando para dentro do nosso próprio organismo. E se eu fizer com bastante amor e paciência, e desejando que aquele medicamento me cure, eu vou ajudar aquele remédio me tratar, me curar melhor. A doença de agora foi construída ao longo de muito tempo. Portanto, a cura também precisa de tempo para se estabelecer, e esse tempo é mais ou menos proporcional à assimilação das lições que a enfermidade nos trouxe. É uma grande lição essa, né? A gente acha que quando a gente, por exemplo, vem aqui numa casa espírita, né? Muitas pessoas chegam querendo ser curado imediatamente. Entrou aqui, já tem que sair, vai tomar um passo e já sai curado. Não, gente, não é assim, né? Quantos anos eu levei para
para, né, acariciar aquela doença, né? Eu alimento aquela doença com maldade, com rancor. A gente alimenta as nossas enfermidades. Então aquilo ficou um tempão. Aí quando eu chego numa exaustão, quando eu chego num processo que nem eu aguento mais, aí eu vou procurar alguém, vou procurar um socorro. E quando eu chego nesse ponto, eu quero que isso seja tirado de mim como se fosse né, de repente. Não é assim. Ela vai ter um período também que nós vamos precisar ter tempo, paciência para eu voltar para o meu estado normal de saúde. A doença de agora foi construída ao longo, acho que eu já li. Sem paciência, aonde você pensa que chegará? Mais próximo da sepultura, talvez. Nossa, meu. Palavrinha dura essa, né? A paciência. Se a gente não conseguir, né? A gente não ter paciência. Vocês têm paciência? Está me ouvindo aí? Estão com paciência? Tem que ter tudo, né? No ponto de esperar, de aguardar, de ser chamado, de tudo isso. Não desconsidere que o período de uma enfermidade, seja qual for, é um tratamento de beleza do espírito. Você já reparou como, em regra, ficamos mais humildes e dóceis quando a doença nos imobiliza as atividades rotineiras? Você já percebeu como a debilidade física causada pela enfermidade nos deixa mais conscientes das nossas fragilidades, diminuindo o nosso orgulho? Então, pacientemente agradeça a Deus o seu embelezamento espiritual. Esse último que aqui bem, né? Não desconsidere que o período de uma enfermidade, seja ela qual for, é um tratamento de beleza do espírito. Você já reparou como, em regra, ficamos mais humildes quando a gente está doente? Quando a gente está doente, né? A gente também tem ali um momento, mas quando a gente começa a voltar, a gente percebe aquilo que passou e se torna mais humilde. A gente se torna ameno, a gente consegue ser mais agradável. Eu não passei bem, né? Você já muda o tom de voz. Essas são coisas que a gente vai aprendendo, vai estudando, e vamos um dia, com certeza, ser bem melhores do que somos hoje, né? Somos crianças num país, num planeta, onde ainda nós precisamos aprender tudo isso. Estamos aprendendo através do mal, né? Nós, infelizmente, aprendemos com o mal, com a doença. Nós aprendemos com as coisas que nos irritam, que não nos faz bem. É assim que a gente aprende. Quando nós alcançarmos um outro patamar, alcançarmos uma outra escala espiritual, nós talvez não vamos mais exercitar o que hoje exercitamos neste planeta. Nós vamos melhorar, nós vamos alcançar, nós vamos tirar de letra isso. Assim como outros espíritos já passaram pelo que nós passamos. Vocês acham que espíritos que estão em outras galáxias, em outros planos, né? Jesus mesmo, ou santos, qualquer que seja, Deus nos criou ignorantes, todos nós, e não houve diferença para um espírito ou para o outro. Nós fomos criados todos iguais. Só que no decorrer dos milênios que nós vamos alcançando, nós vamos melhorando, nós vamos nos tornando melhores. E é o que está acontecendo conosco. Quem quiser embarcar nesse navio, não naquele submarino lá, né? Aquele lá não é legal, não. Aquele lá não é. Aquele não é um bom barco para nós embarcarmos, não. Mas um barco, olha lá, aquele que procura um barco que não é legal, se dá mal, se deram mal lá, né? Então, se nós pudermos embarcar num navio, num lugar, né, com tudo certinho, bonitinho, eu tenho certeza que a gente chega no nosso destino. É fato, né? Se meu carro estiver em ordem, tiver tudo certinho, eu vou pegar ele, eu tenho certeza que eu vou chegar no meu destino. Tá bom? Muito obrigado pela paciência de vocês, né? E espero que a gente vá aprendendo, não só vocês, como eu também, né?
porque eu também faço parte e preciso aprender junto com vocês tudo isso que eu estou dizendo. Uma boa noite para todos. Espero que a nossa palestra, não sei se o palestrante já chegou. Ainda não, né? Mas ele vai chegar, com certeza. E que vocês tenham uma boa palestra, tá bom? E um bom aproveitamento de todo o período que aqui vocês estiverem, tá bom? Uma boa noite a todos.